Então vamos lá, pessoal. Já estamos gravando aqui o nosso último trecho, né? O nosso último tempo de aula de hoje. Então, como eu estava falando para vocês, meninos, as condições da ação, né? Elas possuem digamos assim, são elementos basilares para que o processo possa se desenvolver. Né? Então, o juiz, ele normalmente vai fazer uma análise prévia, tanto do interesse de agir como da legitimidade das partes. Porque se o juiz, na hora que ele recebe a petição inicial, se logo no começo ali, se ele já analisando, se ele já percebe que falta legitimidade ou falta interesse de agir, então ali mesmo o juiz já extingue o processo. Por quê? Porque era uma condição da ação e está previsto no Código. Está previsto no Código, artigo 17 do Código de Processo Civil. Então, a parte, as condições da ação, interesse da atividade, tem que estar preenchido. Se o juiz já perceber naquele primeiro momento ali, naquela primeira análise, que não está preenchido, então, de logo, ele já manda extinguir o processo por falta de condições da ação e o processo nem procede. Agora, se o juiz perceber, né, que está tudo ok, que as condições da ação estão presentes, né, pelo menos num primeiro momento, numa primeira análise. Professor, e lá na frente, lá na hora da sentença, o juiz pode chegar à conclusão de que faltou a condição da ação? Sim, não tem problema nenhum. Ele faz uma análise prévia, preliminar. Mas se lá na frente ele se convencer de que aconteceu interesse, a falta de interesse de agir, ou alguma das partes era ilegítima, ele pode seguir o processo também, mesmo no final, sem analisar o mérito da causa, sem problemas nenhum. Certinho? Alguma dúvida, meninos, sobre esse pontinho que a gente trouxe até agora? Sobre as condições da ação? Pode prosseguir? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Elementos da ação. Veja só. Os elementos da ação, pessoal. Toda ação, um pouquinho, aceitar a Ana Paula aqui. Toda ação tem que ter 3 elementos básicos. Tem que ter partes, pedido, causa de pedido. Sem esses 3 elementos básicos, não há o que a gente falar em ação. Tem que ter parte, autor e réu, ou seja, polo ativo, polo passivo, os procedimentos de jurisdição contenciosa. Lembre que em procedimento voluntário a gente não vai ter as partes propriamente dito, né? A gente vai ter requerentes, digamos assim. Mas nós temos que ter as partes, autor e réu, ou seja, demandante, demandado, polo ativo, polo passivo. Para ter ação, eu tenho que ter um pedido. O pedido ele se divide em 2, pedido imediato e pedido imediato. O que é o pedido imediato? O pedido imediato é o pedido que eu faço para a jurisdição dar uma resposta daquilo que eu estou atrás. Mas o que interessa mesmo, pessoal, é o pedido imediato, ou seja, é o bem jurídico que eu pretendo que o Estado tutele. Professor, eu não estou entendendo o que é o pedido. O pedido é o bem material que você está procurando tutelar. Na ação de reparação de danos, qual é o teu pedido? O teu pedido é a indenização, é a reparação pelo dano. Na ação de divórcio, qual é o teu pedido? A decretação do divórcio. Na ação de alimentos, qual é o teu pedido? Que seja decretado, que seja arbitrado alimentos no valor X. Na ação de cobrança, qual é o teu pedido? Que condene o réu a pagar a quantia X. Na ação, no processo de inventário, rolamento e partilha, qual é o teu pedido? Que seja partilhado e entregue os bens aos herdeiros, tais e tais, na forma da lei. Então, o pedido de um processo, ele até se confunde, digamos assim, com o próprio direito material. Mas você tem que fazer isso de forma clara, de forma expressa, né? Você tem que trazer esse teu pedido. Ora, numa ação de divórcio, você não pode pegar uma ação de divórcio para
pedir, por exemplo, na ação de divórcio, você pedir que tua esposa seja condenada a reparar um dano, por exemplo. Porque os objetos são distintos entre si. O teu pedido tem que ser exatamente aquilo que você quer, aquele direito que você está pretendendo tutelar dentro daquele processo. Então, o pedido de um processo, o pedido que a parte faz dentro do processo, deve corresponder ao direito material que ela quer tutelar. Ora, se você está precisando de um medicamento que é de altíssimo custo e você não tem como pagar, custe esse teu medicamento, você vai lá no Poder Judiciário exigir que o Estado custeie esse medicamento. Qual é o teu pedido num processo desse? Que o Estado seja condenado a te fornecer o medicamento. Então, isso é o pedido de um processo. O pedido é o direito material que você está querendo tutelar, certo? Eu estou falando de pedido imediato. Eu falei de pedido imediato, bem rapidamente, eu vou repetir novamente. Professor, o que é pedido imediato? Pedido imediato é o pedido que você faz. O pedido se distingue imediato, imediato, justamente nesse sentido. Porque o pedido imediato é o pedido de uma resposta da jurisdição. Quando eu entro com o processo, eu faço um pedido. E que pedido é esse? Pedido que o Estado juiz, através do poder jurisdicional, me dê uma resposta, que vai ser positiva ou negativa à minha pretensão. Então, o pedido imediato, que a doutrina traz, quando vocês forem lá nos livros, dar uma pesquisada, vocês vão ver que o pedido imediato é o pedido de resposta do Estado. E o pedido imediato, que é aquele que efetivamente interessa, é o bem jurídico que eu estou procurando tutelar. É o meu direito material, é a minha indenização, é a minha herança, é a decretação do meu divórcio, são os meus alimentos. Então, pedido imediato é o próprio bem que eu quero tutelar. Ô, professor, então, só para melhorar aqui minha compreensão, nesse caso, pode ser enquadrado em pedido imediato, poderia ser uma resposta através de decisão liminar, e o bem jurídico pleiteado ou o pedido imediato poderia ser o mérito da ação em si, para que o juiz faça essa análise para dar uma resposta definitiva? Não, porque a resposta do Estado, Adelton, mesmo que ela seja preliminar ou que seja uma resposta definitiva, quando eu entro com o processo e o Estado me responde, isso constitui no meu pedido imediato. Mesmo se o Estado tiver respondido de forma cautelar, de forma preventiva ou de forma definitiva, quando eu faço um pedido, a resposta do Estado é sempre um pedido, estou me referindo ao pedido imediato. Quando eu falo de mérito, seja também de forma preliminar, seja de forma definitiva, quando eu falo do mérito da causa, análise de mérito, aí sim eu estou falando de pedido imediato, porque mérito é o bem jurídico, é o direito material. Então, que pode se dar de forma cautelar, de forma preventiva, de forma definitiva. Então, a doutrina traz essa divisão, essa classificação aí de pedido imediato e pedido imediato, pura e simplesmente para dizer que a resposta do Estado a resposta que o Estado dá é a resposta ao meu pedido imediato. Agora, a resposta do pedido imediato é quando o Estado diz: julgo procedente ou improcedente, favorável ou contrário à minha pretensão. Melhorou um pouquinho, Dailton? Mais ou menos, mas vamos lá, depois eu pesquiso então, valeu. Não, mas Uma veja, adiantação, simples. senão fica truncada a aula. Não, mas se preocupa não, vamos tirar dúvida, não pode ir para frente com dúvida, não. Ninguém pode ir para frente sem dúvida, não. Ó, quando eu faço um pedido ao Estado, o Estado ele não é obrigado a me dar uma resposta, não é assim? O Estado tem que me dar a resposta. Quando eu entro com a ação, né? Quando eu entro com a ação, o Estado não pode se exiliar. Clodoaldo entrou com a ação, ele vai ter resposta, não. Vamos deixar ele para lá. O Estado é obrigado a me dar uma resposta. Então,
essa resposta que o Estado vai me dar é o meu pedido imediato. O Estado tem que me responder obrigatoriamente. Isso se constitui no meu pedido imediato. Ou seja, o direito que eu tenho do Estado me responder. Essa resposta é o meu pedido imediato. Estou entrando com ação, senhor Estado, senhor juiz. Eu quero a resposta, viu? Então, isso é o pedido imediato. E o que é o pedido imediato? Pedido imediato, não. Pedido imediato é o próprio bem. Quando eu digo, ó, Estado, eu estou entrando com ação e eu quero ser indenizado. Eu quero receber a minha indenização. Então, esse é o meu pedido imediato. É a resposta positiva ou negativa. Certo? Positiva ou negativa. Favorável ou desfavorável. Procedente ou improcedente. Ou até mesmo procedente em parte. Então, a doutrina faz essa classificação, né? Mas, como eu te disse, nos finalmente, o que nos interessa efetivamente é o pedido imediato, que é a resposta do meu direito material. Porque quando eu entro com ação, ó, veja só, quando eu entro com ação, vamos imaginar que eu não preenchi uma das condições da ação que a gente acabou de ver. Vamos imaginar que eu não preenchi uma das condições da ação. O Estado, ele vai julgar o meu pedido imediato? Vai não. Por que é que ele não vai julgar o meu pedido imediato? Porque faltou uma das condições da ação. Mas perceba que o Estado vai me dar uma resposta ao meu pedido imediato. O senhor entrou com a ação, senhor Clodoaldo, está aqui, ó. O senhor não preencheu a condição, está aqui a sua resposta da ação que o senhor entrou. Entendeu? Entendi. Esse exemplo é mais fácil. Agora? Não, tranquilo. É melhor. Tá bom. Tranquilo. Vamos então, vamos lá. Outro elemento da ação é a causa de pedir. Não é? Causa de pedir. Eu sei. O que é a causa de pedir? A causa é o motivo pelo qual eu estou pedindo. São os fatos que originaram o meu direito. Quando eu digo que eu quero ser indenizado porque o meu carro ficou amassado numa batida, qual é a causa de pedir? O fato do aborroamento. Olha, eu estou pedindo por quê? Por que eu estou pedindo que a reparação do meu carro, uma reparação do dano material? Porque o meu carro foi abarroado, assim, assado, e o culpado foi fulano, cicrano e beltrano, porque aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, a causa de pedir é o motivo pelo qual eu estou pedindo. Quando eu entro com ação na justiça, dizendo que eu tenho um prédio alugado e que o meu locatário, né, faz 3 meses que não está pagando aluguel. E além de eu querer os meus aluguéis, que estão em atraso, eu quero também que ele desocupe o meu imóvel. Então, o meu pedido é receber os aluguéis e desocupar o imóvel. Mas qual é a causa de pedir? Eu tenho que dizer que existe um contrato de locação que previa isso, isso e isso, e que esse contrato foi descumprido por parte do locatário. Então, percebam, o que é a causa de pedir? O motivo pelo qual eu estou pedindo. Estou dizendo que o locatário já faz 3 meses que não paga e essa situação é inadmissível e eu quero resolver o meu problema. Quando eu vou para o Estado, quando eu entro com ação dizendo, olha, eu quero receber os medicamentos que eu tenho direito, medicamentos que são de alto custo, eu não tenho como pagar, o Estado é quem tem que prover esse medicamento. Qual é o que é a causa do pedido? Eu tenho que dizer que eu fui na Secretaria de Saúde do meu município ou fui na Regional de Saúde e eles me negaram o direito ao meu medicamento. E eu estou doente e preciso desse medicamento, senão eu posso vir, inclusive, a óbito. Então, o que é a causa do pedido? O motivo pelo qual você está vindo para a justiça. Você vai dizer, olha, eu fui atrás e não resolvi. Portanto, eu quero aqui, quero que o meu bem jurídico seja tutelado. Então, normalmente, a causa do pedido, meninos, ela vai se constituir em o quê? Nos fundamentos pelos quais você está buscando. E os fundamentos, obviamente, são os fatos. Lembre-se, o direito foi feito para regular fatos sociais. Quando esses fatos, né, quando acontece um determinado fato social que lesiona, que causa prejuízo a você, nasce o teu direito de ação.
Ou seja, quando você entra com a ação, você vai fazer um pedido, mas você tem que dizer a causa de pedir, ou seja, o motivo pelo qual você está pedindo. Então, causa de pedir, você tem que narrar, você tem que explicar o motivo pelo qual você está pedindo. Professor, causa de pedir é a mesma coisa que você está fundamentando na lei, no artigo tal, no inciso tal, da linha tal? Não, de forma alguma. A causa de pedir, meninos, ela não se confunde com a fundamentação jurídica. A causa de pedir é o motivo pelo qual você está pedindo, ou seja, você vai explicar para o juiz por que foi que você veio para o judiciário. Você vai dizer isso, olha, eu tenho uma pretensão e esta pretensão foi resistida por fulano. Eu queria e foi negado. Então, o motivo pelo qual estou vindo para a justiça é esse, senhor juiz. O motivo é porque aconteceu isso, 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 e o cidadão não quis resolver a forma de maneira administrativa. Por isso eu estou vindo para a justiça. Numa ação de cobrança. Ora, eu tinha um crédito de R$ 1.000 que vencia no dia 5 de abril. Venceu o crédito, fui procurar o cidadão e o cidadão não me pagou e disse que não ia pagar, por isso que eu vim aqui para o judiciário exigir receber o meu crédito. Ou seja, a causa de pedir se constitui em você explicar o quê? Explicar o motivo pelo qual você está pedindo. Não precisa fundamentar em texto de lei. Basta que você explique. Você está pedindo, beleza. Pô, por que tu está pedindo indenização? Olha, o que aconteceu? Isso, 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 isso. Os fatos que se sucederam que culminaram com esse direito que eu estou vindo exigir judicialmente. Então, os elementos da ação são esses três aí: partes, pedido e causa de pedido. Toda ação tem que ter isso. As partes envolvidas, o pedido que você está fazendo e o motivo pelo qual você está pedindo, ou seja, a causa de pedido. Alguma dúvida por enquanto para eu poder falar rapidamente desses dois institutos? Tudo ok aqui, pessoal, desses três elementos? Dá para saber o que é parte, pedido e causa de pedir? Nenhuma dúvida? Então vamos para frente. Quando eu falo de elementos da ação, eles são importantíssimos. Eu tenho que saber quem são as partes, qual foi o pedido e qual foi o motivo de você vir pedir, para que eu possa analisar esses dois institutos jurídicos. A gente ainda vai ter tempo suficiente. Lá no terceiro, quarto período, vocês vão discutir sobre litispendência, sobre coisa julgada. Não precisa a gente se ater agora. Mas é importante que vocês saibam apenas o seguinte, que os elementos da ação servem para identificar quando, numa situação jurídica, existir litispendência ou existir coisa julgada. E o que é a litispendência? É quando duas ações idênticas tramitam envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Veja só. Se porventura dois ou mais processos, né, que pode acontecer. Se dois ou mais processos têm as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, então acontece aí o fenômeno jurídico da litispendência, ou seja, duas ou mais ações tramitando não precisa ter sido no mesmo dia, pode ter sido uma hoje, outra daqui a 3, 4 meses, em relação a isso não tem problema. O que interessa é se duas ações tramitam com as mesmas partes, com o mesmo pedido, mesma parte, mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma das ações tem que ser extinta. E qual é a ação que vai ser extinta? A que foi dada entrada por último, a que foi dada entrada por derradeiro. Isso ocorre sempre com um cliente agoniado, né, professor? Que acha que o advogado tá dando maçada e entra de novo com outro advogado, nem avisa para o cara que já tinha uma ação lá sendo pleiteada. E aí coincide de entrar termina atrapalhando, né? Só atrapalha o andamento. Isso é justamente o que acontece. Litispendência. Então, um dos dois processos tem que ser extinto. Professor, mas mesmo sem julgar, porque não pode ter duas decisões sobre a mesma situação jurídica. E qual é o processo que vai ser extinto? O que for
o que foi dado à entrada por derradeiro, o que foi dado à entrada por último. Beleza? Mas lá na frente vocês ainda vão estudar litispendência. Não se preocupe não, que é apenas porque litispendência está atrelada a elementos da ação, por isso que eu resolvi falar logo. E coisa julgada, o que é a coisa julgada, pessoal? Vocês também ainda vão lá no terceiro, quarto, quinto período, vocês vão falar também, vão ver sobre coisa julgada. A coisa julgada, ela é um fenômeno jurídico que acontece quando uma decisão judicial não uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Seja porque já esgotaram-se todos os recursos possíveis, ou seja porque decorreu o prazo sem a parte que foi prejudicada, digamos assim, né? A parte perdedora não quis ingressar com recurso, então acontece coisa julgada. Então, o que é a coisa julgada? É um fenômeno pelo qual a sentença se torna imutável. Porque a sentença, uma sentença pode ser mudada? Pode. Através de quê? Através de um recurso. Você busca um recurso justamente para mudar uma sentença que não foi favorável. Mas quando acontece a coisa julgada, é um fenômeno jurídico que acontece quando, de uma determinada decisão, não cabe mais qualquer espécie de recurso, seja porque se esgotaram os recursos todos, ou seja porque a parte perdedora simplesmente deixou correr o prazo e não ingressou com recurso competente. Então, acontece a coisa julgada, ou seja, quando não se pode mais ingressar com qualquer espécie de recurso e a decisão se tornou definitiva. O que é que acontece? Vamos imaginar que um processo foi julgado e transitou em julgado, ou seja, ocorreu a coisa julgada. E quando foi daqui a 1, 2 anos, uma mesma ação foi distribuída contendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa do pedido. Está acontecendo muito isso, meninos. Sabem que tipo de ações? Ações previdenciárias. Muita gente entrou com ação previdenciária na Justiça Federal, perdeu lá, o que fez? Entrou com a mesma ação na Justiça Estadual. O que é que os juízes estão fazendo? Alegando coisa julgada. Por quê? Porque eram as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Isso é coisa julgada. E quando um magistrado identifica a coisa julgada, o processo onde ele identificou tem que ser extinto. Professor, qual vai ser extinto? O primeiro? Não, meu mocinho. Claro que não é o primeiro, porque o primeiro foi um processo perfeito. O segundo processo é quem tem que ser extinto sem analisar o mérito. E por que não vai analisar? Porque já foi analisado no processo anterior. Então, você saber identificar os elementos da ação é requisito imprescindível para você identificar se ocorreu a coisa julgada. Porque para ter coisa julgada, você tem que identificar as partes, o pedido e a causa de pedido. E como eu disse, isso está acontecendo muito na seara previdenciária. Está acontecendo muito. Certinho? Alguma dúvida por enquanto aqui, meninos? Para a gente terminar pelo menos esse pontinho aqui hoje. E a gente continua próxima semana. Tudo tranquilo, professor. Pronto, beleza. Vamos terminar esse finalzinho aqui. Classificação das ações. Veja só. As ações, pessoal, elas basicamente se dividem em dois tipos aí. Ação de cognição ou conhecimento, né? Isso aqui, essa expressão vocês podem, alguns doutrinadores trazem como ação de conhecimento. Então, conhecimento ou cognição é a mesma coisa. Ação de cognição e ação de execução. Como eu disse para vocês, os processos, normalmente, eles servem para que você venha à justiça pedir para que o juiz declare ou condene alguém falando tal, que o juiz declare que você tem direito. Só que existem situações onde o teu direito já está declarado. Lembra do exemplozinho que eu disse, do cheque, da nota promissória, da duplicata. Quando você está com um documento dessa natureza, não precisa você entrar com ação de cognição. Não precisa você entrar com ação de conhecimento. Você já entra com ação de execução, ou seja, exigir o cumprimento. E exigir o cumprimento de quê? Exigir o cumprimento
da decisão do direito que já está devidamente reconhecido no documento. Então, nós vamos ter duas espécies básicas de ação: ações de cognição ou conhecimento e ações de execução. Vocês ainda vão ter tempo suficiente para entender o processo de execução, o processo de conhecimento, tudo isso, como eu estou dizendo, lá a partir do terceiro período vocês já começam a ver isso melhor um pouco. Terceiro, quarto período, vocês começam a ver essa questão direitinho. Mas apenas para saber de antemão que já existem duas espécies básicas, né? Processos de conhecimento, processos de execução. O que caracteriza o processo de conhecimento, pessoal? Basicamente, são esses três espécies de processos que a gente tem, que vão ter, são as soluções que os magistrados vão dar. Nós vamos ter ações declaratórias, onde o juiz vai declarar o direito, se você tem ou não tem direito. Ações constitutivas, ou seja, quando um juiz constitui uma nova relação jurídica, e ações também de natureza condenatória, condenar alguém em algo. Vamos um por um para vocês terem noção. Por exemplo, uma ação declaratória. É permitido que você ingresse com ação judicial, com um processo na justiça, meninos, apenas para você ver declarada uma determinada situação jurídica, mesmo sem pedir condenação em nada. Professor, e para que serve isso? Do que é que serve uma ação declaratória? Deixa eu dar um exemplozinho para você. Vamos imaginar que você recebeu uma cartinha de cobrança de uma determinada loja dizendo que você estava devendo lá uma quantia X referente à compra no dia tal. E nessa cartinha de cobrança que você recebeu a cartinha, né, pelos correios, tudo bonitinho, não te causou nenhum dano, não te causou nenhum problema, teu nome não foi para o SPC, não foi para o Serasa, mas você ficou, né, com aquele documento em mãos dizendo que você estava devendo na loja sem você nunca ter feito compra, nem sequer ter feito compra naquela loja. Então você pode ingressar com uma ação judicial, uma ação chamada ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Ou seja, você pode ir para a justiça, sim, pedir apenas que, nos finalmente, o juiz dê uma sentença declarando, falta 10 minutinhos, já apareceu a mensagem aqui, pessoal, mas em 10 minutinhos a gente encerra e eu vou até marcar aqui a hora, né, 21h53, para que a gente possa pelo menos se despedir, né, antes de concluir. Então, vejam, eu posso entrar com ação declaratória pedindo apenas que o juiz declare que eu não tenho nenhuma relação jurídica com aquela loja que me mandou aquela cartinha dizendo que eu estava devendo. Então, é possível entrar com ação declaratória, pedir que o juiz apenas declare que não existe relação jurídica entre a minha pessoa e aquela loja que me mandou uma cartinha. Então, é possível ter ações apenas para declarar a existência ou não de uma relação jurídica. Mas também é possível que eu tenha ações de natureza constitutiva, constituindo direitos, constituindo relações jurídicas. Por exemplo, quando você ingressa com uma ação de divórcio, olha só que interessante. Na ação de divórcio, a ação de divórcio, a sentença de uma ação de divórcio, ela constitui um novo status jurídico. Você deixou de ser casado civilmente e passou a ostentar a condição de solteiro. Não é? É tanto que às vezes o pessoal até confunde. Tecnicamente, não existe o estado civil divorciado. É muito comum a gente encontrar. Mas, tecnicamente, essa expressão é incorreta. Porque só existem duas formas de estado civil. Ou você é solteiro, ou é casado. Claro, admite-se a união estável, mas a gente está, né, dando o exemplo aqui para facilitar o entendimento por parte de vocês. Então, tecnicamente, ou você é solteiro, ou é casado. Então, numa sentença de divórcio, um juiz ele constitui uma nova relação jurídica. Você passa a ter um novo status de solteiro. Então, constitui, é uma espécie de processo onde são constituídas novas relações jurídicas. Ou então, por exemplo, vamos imaginar que você convivia com uma pessoa e
passou 20 anos convivendo com aquela pessoa, mas nunca casou, nunca assinou documento, nunca assinou nada, e aquela pessoa faleceu. E você queria, porque queria ter um documento até para poder você ter direito na herança, você ter direito de receber pensão e por aí vai. Você pode entrar com ação pedindo para que o juiz reconheça que o juiz, além de declarar que você convivia novamente, que você convivia maritalmente com um falecido, que o juiz constitua, né, torne constitutiva aquela relação que unia aquelas pessoas, constitua a verdadeira união estável. Então, é muito comum existir ações de natureza constitutiva, ou seja, para constituir novas relações, além de declarar, constituir novas relações. E esses exemplos aí são bem simples. Outro exemplo, na ação de tutela, né? Lembra que eu falei? Uma pessoa menor de idade ficou sem pai, ficou sem mãe. Então, eu posso entrar com ação de tutela, né, para nomear um tutor, onde, embora seja um processo de natureza de jurisdição voluntária, porque não há lide, não há briga, não há querela, né, não há o litígio, quando eu entro com ação de tutela, quando o juiz profere a decisão, profere a sentença, essa decisão constitui uma nova relação jurídica, ou seja, passou a partir dali para frente, constitui um novo status. Fulano é tutor de Cicrano, fulano é tutor de Beltrano. Constituiu-se uma nova relação jurídica. E eu também posso entrar com determinadas ações que são pura e simplesmente condenatórias, ou seja, além de declarar, eu vou pedir para que o juiz condene. E aí são o exemplo clássico que eu sempre uso para vocês, obviamente. Vocês devem estar até de saco cheio de tanto ouvir. Ação de reparação de danos, por aí. Eu quero que fulano seja condenado a reparar o meu dano. Quero que fulano seja condenado a me pagar o que deve. Quero que fulano seja condenado a entregar o meu bem que ele está de forma ilegítima na posse. Quero que fulano seja condenado sei lá, as mais variadas situações que são possíveis aí de acontecer. Quero que fulano seja condenado a desocupar o imóvel. Quero que fulano seja condenado a cumprir com a obrigação que ele não cumpriu, ou seja, deveria me entregar tantos e tantos sacos disso, sacos daquilo, conforme o contrato que foi feito. Então, as ações condenatórias, elas possuem uma dúplice relação. Além do juiz declarar o direito, olha, declaro que você tem direito a isso e condeno o réu a prestar tal, tal, tal e tal obrigação. Certinho? Então, mas como eu disse, ainda vai ter tempo suficiente da gente discutir isso mais na frente, apenas para vocês saberem que existem várias espécies de ação. Conhecimento e execução, lembrando que o conhecimento tem essas três espécies aí, né? Declaratória, constitutiva e condenatória, que são diferentes da ação de execução. Na ação de execução, o juiz não declara, não constitui e não condena ninguém a nada. Porque nas ações de execução, já parte para o que a gente chama de atos expropriatórios. Já parte para a parte da entrega do bem. Professor, mas por que vai direto para a entrega? Porque já tem nas ações de execução, vocês vão ver que eu tenho que ter um documento, que a gente chama de título. Título executivo. Para entrar com a ação, eu tenho que ter um título executivo. Existem duas espécies de título. Título executivo judicial, que são o quê? As sentenças. Não é? A sentença que condenou fulano a pagar indenização. É um título executivo judicial. E eu tenho títulos executivos extrajudiciais. Eu já disse, cheque, promissória, duplicada, letra de câmbio, debêntures, arras, tudo isso é título executivo. E esses títulos executivos, como eu disse para vocês, a lei atribui força executiva. Então, quando eu ingresso com a ação executiva, eu não peço para o juiz declarar, constituir ou condenar o réu, a parte executada, né? Porque eu não peço isso. Eu peço para que o bem seja entregue, para que seja cumprido aquilo que está dentro do título, seja judicial, seja do título
extrajudicial. Então, na ação de execução, eu já parto para o cumprimento, para a efetividade, para a entrega do bem de maneira direta, pura e direta. Então, essas aí são as divisõezinhas básicas entre ação de cognição e ação de execução. Lembrando que terceiro, quarto e quinto período, vocês vão ter ainda tempo suficiente de discutir tudo isso aí mais uma vez. Alguma dúvida, meus amores? Nenhuma, professor. Ótima aula. Tudo ok? Então pronto. Então, tudo ok, professor. Próxima semana está chegando, o pessoal tem que ir. Próxima semana a gente continua, meninos. E próxima semana também vou passar a nossa primeira atividade. Eu passo a próxima semana e vocês ainda vão ter mais pelo menos 8 dias para frente aí, viu, Adailton? Para poder receber. Lembrando, pessoal, olha, nós tivemos uma participação aqui de 14, 15 alunos no máximo. Lembre aos colegas que não por algum motivo não puderam assistir essa aula, que essa aula vai estar disponível na plataforma do CETA, beleza? As 4 partes vão estar lá disponível, os vídeos no formato do YouTube. Ok? Ok. Beleza? Beijo a todos. Abração, Deus abençoe, boa noite. Professor, se cuide aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje.